Alô, bom dia. Como vocês sabem, eu considero o Instagram um espaço muito bom e muito saudável para criarmos um diálogo em torno dos livros. Eu não tenho um canal no YouTube nem nada do género e também não adoro por aí além fazer vídeos, mas julgo entender também que os posts no blog com aquelas projeções, etc., não funcionam tão bem. E o Stories funciona mais assim como tipo uma chapa instantânea do que estamos a ler, etc. Portanto, não promove o diálogo por aí além. Ou seja, quando eu sinto que tenho alguma coisa a mais a dizer sobre algum livro, e eu sinto geralmente necessidade de escrever, prefiro escrever do que falar, mas sinto que escrevendo assim um grande texto em torno dele e postando no blog, acaba por não chegar a esse tal diálogo que eu falo. Então, eu também fiz aqui uma pequena seleção, pequena mais ou menos, dos livros que eu li o ano passado, já que toda a gente está a partilhá-lo e eu li livros que eu sei que vão ficar para sempre na minha vida e eu achei que talvez gostassem também de ouvir uma palavra sobre eles. E então fiz uma seleção e cá estão. Eu vou começar por falar do Pan, do Knut Hamsun, que é norueguês, que tem algumas controvérsias associadas ao seu nome, porque supostamente ele apoiava gatos. Supostamente ele apoiava a invasão da Noruega pelos nazis e ele era um simpatizante nazi também. Isso trouxe-lhe bastantes problemas, mas não deixa de ser um escritor muito talentoso, sobretudo num estilo de leitura que eu adoro, que é aquela espécie de a natureza como bálsamo para o sofrimento humano e para os dilemas humanos. Todos os livros que eu li do Knut até agora, não li os principais, supostamente Os Frutos da Terra, creio que seja a sua obra principal, e também o Fome, que saiu agora uma nova edição da Cavalo de Ferro. Ainda não li nenhum desses. Li o Pan e li o Victoria e gostei muito dos dois, e ambos têm isso em comum: a natureza e o homem solitário e voltado para si mesmo e até um tanto rude. Depois, o que é que eu li mais no ano passado? Eu não gosto muito de Ernest Hemingway. Li O Velho Mar e não consegui gostar, achei aborrecido. Li Na Outra Margem Entre as Árvores há muitos anos, um livro emprestado da biblioteca, também não gostei. O grande defeito para mim desse livro foi assim tipo um machismo gritante. Eu poderia dizer por parte da personagem principal, porque às vezes é um bocadinho difícil separar o escritor e a personagem principal, que no caso creio que fosse um tenente, algo assim do género. Mas havia ali muito machismo implícito. A mulher era tipo uma tábua rasa que só servia para consolar o homem dos seus males, e isso aborreceu-me de morte no livro. Senti que as mulheres eram retratadas de um modo unidimensional, muito desfasado da realidade, e que o homem era o herói absoluto de tudo. Então detestei esse livro. Também não gostei do Velho Mar. E quando fui para o Adeus às Armas, fui completamente pelo tema, porque é um livro passado na Primeira Guerra Mundial, na qual o próprio Hemingway participou do lado dos aliados, e ele tinha apenas 18 anos, e este livro é dessa altura. Portanto, eu acho que aqui temos um Hemingway menos cínico, também menos machista, ou seja, parece-me que o mundo das mulheres aqui ainda é aquele mistério a desvendar por parte de um homem muito jovem, de apenas 18 anos na altura. E o Hemingway tem uma escrita muito simples. O problema nunca é esse, é muito fácil de ler. O problema para mim tem sido sempre os conteúdos, e neste caso o livro continua a ser simples. Tem umas partes que também me irritaram de morte, nomeadamente os diálogos entre o casal principal, que é meu amor isto, meu amor aquilo, é assim tudo muito, mas amas-me, não me amas? Sim, sim, claro que te amo. E há páginas e páginas corridas em torno desse género de diálogo. Mas eu adorei o cerne do livro e adorei sobretudo o final do livro. Quando cheguei ao final ainda estava a pensar, sim, eu estou a gostar, mas falta aqui qualquer coisa que fortaleça, que dê mais poder ao livro e a esta narrativa. E o final oferece isso. Eu fiquei muito emocionada e valeu a pena.
E, portanto, eu acho que este é o livro que eu aconselho do Hemingway, o Adeus às Armas. Portanto, seguimos para Steinbeck, também americano, mas o meu americano favorito, li A Leste do Paraíso, é um livro assim, tipo, ainda grandinho. Eu já li muitos livros do Steinbeck porque ele é dos meus autores favoritos. Este livro vem sempre referido como um dos seus melhores. Eu absolutamente adorei a história toda, adorei a premissa de dois irmãos e depois até na repetição do tempo, porque isto começa com dois irmãos muito diferentes, um sensível, um mais rude, mais ligado ao campo, à natureza, etc. E depois um desses irmãos também tem dois filhos e esses dois filhos parece que voltam a protagonizar esse género de conflito fraternal. E a história é muito interessante porque pega um bocadinho também na parte da Bíblia que tem a ver com Abel e Caim, pega nos laços familiares, nesses laços de fraternidade. As personagens são maravilhosas. Eu lembro-me que há um chinês que é tipo ama seca das crianças e que também é uma das personagens que partilha mais sabedoria com os outros. E eu gosto muito disso no Hemingway, no Steinbeck, porque apesar de ser uma história muito americana, contada por um americano, sobre americanos, há sempre um caráter universal muito forte nos livros dele e eu adoro isso. Portanto, é também muito fácil de ler e deixa imensas reflexões que podemos fazer acerca de N assuntos. Portanto, lembro-me de ter citações que eu adorei. Depois eu li o Caim do Saramago, até fica bem juntá-lo a leste do paraíso, porque supostamente a leste do paraíso é para onde os renegados são enviados, nomeadamente o próprio Caim, não é? Com a sua marca na testa. Eu gosto muito de Saramago, mas eu não consigo, ou seja, eu preciso quase de preparação física, como se fosse correr a maratona antes de ler Saramago. No caso deste livro eu achei super simples. Dos livros que eu li dele, li A Viagem do Elefante também, li o Intermitências da Morte, que é lindíssimo, o Memorial do Convento, não é? Eu acho que este foi o mais simples em termos de escrita, não é? Saramago é sempre assim um bocadinho espinhoso, mas talvez, das duas uma, ou eu já me habituei ao modo como ele escreve e por isso não me parece tão difícil, ou então quem é de facto um dos mais menos espinhosos dos seus livros em termos narrativos. Depois a história é espetacular, o final também é espetacular à la Saramago. Eu adorei o livro, adorei esta reflexão sobre o Antigo Testamento e este ano também gostava de ler alguma coisa dele. Vou pensar, talvez O Ano da Morte de Ricardo Reis, ou talvez A História do Cerco de Lisboa, que é um livro que anda a chamar por mim. Eu meti-me nos russos o ano passado, parece que estou a dizer que meti-me nas drogas, mas meti-me nos russos. No início do ano, ainda antes da pandemia, eu li A Morte de Ivan Ilitch, foi super rápido a ler e depois consegui emprestá-lo assim de razia a duas pessoas no meu local de trabalho. Penso que as duas também gostaram muito do livro. É Tolstói. Eu antes deste só tinha lido A Sonata de Kreutzer, que não tinha adorado, mas que vou reler porque eu estou convencida que perdi ali alguma coisa. Eu acho que os russos também precisam de alguma preparação, nomeadamente tipo uma contextualização quase, não digo tanto à cultura, mas à própria língua e etc, porque os nomes surgem muito confusos, geografia nem tanto, mas eu acho que é sobretudo os nomes e até a organização social, o trabalho na Rússia. O que se nota muito em tudo o que eu li de russos, que é basicamente Turgenev, Dostoevsky e Tolstói. Começa a alergia diária. Nota-se uma estratificação muito acentuada da sociedade, ou seja, praticamente toda a Rússia é levada para a frente pela classe trabalhadora, que pouco depois creio ter começado a ser designada por operários, e depois há ali uma elite, há ali os funcionários públicos, e este livro também não tem a ver com uma grande elite, tem a ver com esse mundo dos funcionários públicos. E pronto, basicamente é a morte de Ivan Ilitch. O Ivan é um homem de certa idade que está a morrer, ou salvo erro até de meia idade, mas está a morrer e ele reflete sobre a sua vida e eu acho que isso é muito interessante porque percebe-se um desencanto geral e percebe-se que ele viveu por objetivos e não por paixões e espontaneidade. E então eu senti, há uma frase que eu li alguns sobre este livro, não sei até se não estará aqui no Pós-Fácil do Vladimir Nabokov,
que é Ivan Illich morre para que o leitor possa viver. Ou seja, é tipo uma chamada: vivam, mexam, sejam felizes, porque quando derem por vocês têm o prazo de validade vai chegar ao fim e vão-se aperceber que não fizeram o que deveriam ter feito e não desfrutaram da vida como poderiam tê-lo feito. É um livro muito pequeno, eu gosto muito de ler livros pequenos que são intensos e para mim há imensos livros pequenos que ficam. Outro exemplo é o Ratos e Homens, por exemplo, do Steinbeck, ou a Pérola, também do Steinbeck. São livros pequenos que contam histórias poderosas e que eu lembro-me deles e que até penso que talvez possa relê-los porque não dariam assim muito trabalho. Também nos russos e também Tolstói, li o Guerra e Paz. Eu estava a ouvir um podcast ontem, creio que fosse dos Livrólicos Anónimos, e falavam sobre este livro e sobre uma série de outros calhamaços gigantescos, tipo O Homem Sem Qualidades, do Robert Musil, e eu pensei, e diziam que às vezes as pessoas aqui neste mundo estão a ler os livros e fazem crer que é tipo, afinal até é fácil, afinal até sou inteligente e consigo. É assim, o Guerra e Paz, o que é que eu posso dizer? É um livro que eu tinha muito, muito medo de ler este livro. Eu lembro-me que eu tinha um amigo que há muitos anos estava a ler este livro e ele dizia que estava a ler o livro tipo há um ano. E eu sei que eu não consigo manter a minha concentração durante tanto tempo, portanto isso para mim era quase impensável. Depois lembrei-me também que sempre que eu não tinha tempo e que me diziam faz não sei o quê, ou tipo lê as instruções do eletrodoméstico, eu dizia, olha, se eu tivesse tempo para ler instruções eu lia era o Guerra e Paz. E então eu decidi pegar no Guerra e Paz, foi para mim também uma leitura conjunta, que eu creio que talvez tenha ajudado bastante. E eu tenho a edição da Presença, que é dividida em 4 volumes. Ao início eu estava com muito receio que isso não funcionasse, ou que criasse ali tipo uma cisão entre os livros, ou que eu sentisse necessidade de interpor outro livro entre estes 4 volumes. Mas na verdade funcionou super bem, porque foi quase como se cada livro fosse uma unidade por si só. A história é boa o suficiente para sentirmos que estamos a viver alguma coisa em cada um dos volumes, alguma coisa de importante. E é assim, eu amei o livro, achei o livro, não vou dizer que foi super fácil de ler, porque, como o próprio título indica, é guerra e a paz, e então o que acontece aqui é que há partes estratégicas, há partes de guerra, há tomadas de pontes, há etc, marchas aqui e ali, que eu achei um pouquinho mais aborrecidas, sobretudo no primeiro volume, que deve ser aquele que é mais difícil de ultrapassar as barreiras iniciais, porque estamos a ser apresentados às personagens todas, porque é tudo muito exótico, é a Rússia, não é? São imensas personagens. Eu não me senti perdida quanto a isso, acho engraçado porque eu sou bastante distraída. Não me senti perdida, portanto eu acho que é possível, se eu sou uma pessoa distraída e conseguir saber quem é quem ao longo do livro, mas eu acho, não vamos mentir, eu acho que eu tirei muitas notas também sobre as personagens. Não vamos mentir, não é? Eu escrevi aqui, porque é assim, há muitas personagens que são conhecidas por vários nomes diferentes. Eu estava aqui a ver que a Anna Pavlova às vezes surge como Annette Schreher, não sei como é que isso diz. A Anna Mikhailovna às vezes surge como outra coisa qualquer também. O Pierre, que é uma das personagens principais, às vezes é o Conde Bezukov. E, ou seja, a pessoa... E o Conde Bezukov também é o Kirill Vladimirovich, que é o pai dele, ou seja, as personagens que têm vários nomes. Tem o seu nome, depois tem o seu título, depois tem o seu nome de casado, depois tem o nome de família, e depois aquilo é tudo muito complicado, porque são aqueles nomes, não é? O Vladimirovich e etc. Não são nomes fáceis, então a única coisa que eu fiz foi pôr o nome da personagem, da primeira vez que ele surgiu, e sempre que eu percebia que estavam a mencioná-lo outra vez por outro nome, eu punha à frente, que era para saber, este é aquele. E pronto, é assim, outra coisa que eu queria dizer sobre este livro, se decidirem lê-lo, há pelo menos 3 edições em Portugal, que eu acho que até pelas editoras que as lançaram têm que ser boas. Uma é esta da Presença,
outra é da Relógio d'Água em 2 volumes e outra é da Saída de Emergência também em 2 volumes. Pelo que eu percebi, a Mulher que Ama Livros andava a ler a edição da Saída de Emergência e uma das coisas que eu me apercebi e que acho que ela que também chegámos a comentar é que, por exemplo, nesta edição que eu li, os nomes não são traduzidos para português. É assim, há tantas edições do Guerra e Paz e antigamente era muito comum traduzir-se os nomes, não é? Mas aqui o Sergei é Sergei, não é Sérgio. E o Alexei é Alexei, não é Alexandre. O Andrei é Andrei, não é André. E eu acho que dizer Príncipe Andrei em vez de Príncipe André ajuda imenso a entrar no universo da Rússia. E portanto, eu fiquei feliz, foi completamente sem querer, de ter comprado esta edição, mas talvez as outras possam ajudar-vos. Eu não sei como é que é na Relógio d'Água, confesso, podem sempre folhear o livro até numa livraria e perceber se traduziram ou não os nomes, mas talvez para alguém que tenha mais dificuldade com os nomes, ou que já se conhece e sabe que vai ter dificuldade com os nomes, talvez uma edição com os nomes traduzidos também possa ajudar um bocadinho para não ser tão distante daquilo a que estamos habituados e talvez fixe melhor assim o rumo da história. Portanto, o rumo da história é lindíssimo, é fantástico, é maravilhoso, eu adorei. Ali na parte do final já estava um bocadinho. Há assim uma espécie de um epílogo que eu não gostei tanto, mas a verdade é que também ao fim de 1600 páginas, salvo erro, não nos sentimos preparados para abandonar as personagens. E eu li o livro, salvo erro também, em menos de 2 meses. Ou seja, não sei como é que aconteceu, porque eu estou aqui a lutar com o amante Lady Chatterley e eu consegui ler este Lady Chatterley, eu não sei como é que isto diz, eu digo sempre Chatterley, mas na realidade há ali um E. E pronto, é isso, ou seja, não tenham medo do Guerra e Paz, porque o Guerra e Paz, ultrapassando a parte da guerra no primeiro livro, em que vocês não sabem ainda quase quem são aquelas pessoas que andam ali no meio do campo de batalha, a partir daí, a partir dessa primeira dificuldade que eu percebi até pelo Goodreads, que há muita gente que empaca ali, a partir daí vocês vão ser, seguem-se quase 400 páginas de bailes, de soirées, de convívio social, em que vocês vão conhecer super bem aquelas personagens e a partir daí já ninguém é estranho e tudo é ultrapassável. Portanto, confiem em mim nessa parte, ok? Também li, agora pensando bem, eu não sei se eu li o Crime e Castigo ano passado. Eu vou pôr de lado, porque eu acho que eu já tinha lido no ano anterior. Sim, foi nas férias do ano anterior, portanto vejam a cabecinha. Mas este eu sei que eu li o ano passado, porque quando entramos na quarentena eu estava a ler este livro, que é um calhamaço, pai de, sei lá, 800 páginas, não é? Que é de Dostoiévski. E o que é que acontece? O Dostoiévski... 767 páginas. Esta é da Saída de Emergência. Eu também gostei muito desta edição porque é muito maleável, portanto correu tudo super bem, o livro é gigante. Eu nem sabia muito bem porque é que eu queria ler este livro, porque não é... Ou seja, há muito mais clássicos que surgem por aí e que chamam por nós. Não sei porque é que eu quis ler este livro, mas a verdade é que vai ser sempre um dos livros da minha vida. Eu comecei a ler o livro nos transportes, a caminho do trabalho, e eu pensei, ok, assim vai funcionar, vai andar rápido. Entretanto, entramos em quarentena e eu ia tipo a meio do livro e eu pensei, agora é que eu nunca vou acabar o livro, porque eu em casa não costumava ler. E o que é que acontece? Eu consegui ler o livro à mesma, eu adorei o livro. Como diz o título, é a história dos irmãos Karamazov, que são 4 irmãos, salvo erro. Eu estou com dúvida, não porque não me lembro, mas porque há ali um truque, ali, uma coisinha que vocês depois vão descobrir quando lerem. Cada um dos irmãos é muito interessante. Ok, exatamente o que eu me recordo há o Dmitri, o Ivan, que é tipo o intelectual, o Dmitri é aquele cabeça quente, e depois há o Alexei, que é o mais novo, que quer ser sacerdote, algo assim do género, e está lá metido num mosteiro. E então eu achei muito bonita a história porque em parte mostra como na sociedade russa havia aquele pai, não é? Que tem controle absoluto sobre os filhos e desinteresse absoluto também.
E ele basicamente cria os filhos assim com muita distância e negligência, e cada um dos filhos acaba por ter alguma influência de outra pessoa, ou da família, ou de um criado lá de casa, e eles crescem quase à parte uns dos outros, e depois, a partir daqui deste momento da narração, eles começam a ser obrigados a conviver mais um com o outro. E eu achei esse lado de irmãos a conhecerem a natureza uns dos outros e a aprenderem a confiar uns nos outros e etc. Eu achei isso lindíssimo, porque hoje em dia, ainda hoje em dia, eu não sei até que ponto é que realmente as pessoas se confessam umas às outras, e até que ponto é que não vivemos com o nosso irmão ou irmã numa mesma casa durante 20, talvez até 30 anos, porque é quando saímos de casa, quando tanta gente sai de casa, não é? Que é quando se pode sair. E não conhecemos em profundidade outra pessoa. E neste livro há esse dilema, há um inimigo em comum, digamos, que acaba por ser o pai, que é aquela figura sombria que paira sobre eles, e então eles vão organizar-se ali de algum modo para contornar isso. Claro que o livro é muito mais do que isso. Eu adorei este livro, adorei o final do livro. Acho que é um livro cru, frio, muito metódico, como é o Dostoiévski. O Dostoiévski, ele conta tudo ao pormenor, e quanto é que a personagem tem no bolso, e quanto é que pagou por aquela bebida, e quanto é que teve troco, etc. Mas isso também permite que conheçamos mesmo a fundo os personagens e as suas rotinas e etc. E depois ele também faz ali uns jogos tipo com espelhos e luzes, e põe-nos a perguntar-nos: será que a personagem fez aquilo de que está a ser acusada que fez? E pronto, é quase um thriller. Este livro chegou a um ponto em que era tipo um thriller, então alguém foi assassinado e nós precisamos saber quem é o autor do assassinato. Eu achei espetacular, sinceramente. E pronto, aqui mais uma sugestão de um russo que eu também não achei difícil de ler e achei muito interessante e muito enriquecedor. Depois li também A Terceira Índia, da Iris Bravo. Eu ando bastante afastada do romance contemporâneo, e mais ainda do romance contemporâneo português. Não sei se peço desculpa por isso, acho que vou pedir, porque eu às vezes lembro-me, eu às vezes paro o que estou a fazer e penso assim: Célia, mas tu escreves livros e tu precisas que os comprem, que os leiam. Quer dizer, não precisas, não é? Porque na realidade, pelo menos eu não vivo nada da escrita, e paciência, mas pelo menos lerem o meu livro ou comprarem o meu livro dá uma oportunidade de continuar a ter uma porta aberta se quiser publicar, que só por si só é muito gratificante. Por isso, compra mais livros e lê mais livros e aposta em autores portugueses. E A Terceira Índia, da Iris Bravo, foi um livro tão falado durante o verão, eu penso que saiu no verão. Quando eu cheguei à Feira do Livro e vi lá na banca, estava lá também uma rapariga muito querida que eu conheço, que é a Inês, e ela aconselhou-me a levar o livro, explicou que é sobre infertilidade, endometriose, que são assim tipo aquelas doenças das senhoras que demoram uma década a ser diagnosticadas e que depois têm muitas complicações, e é passado em Portugal e em Moçambique. Eu adorei o livro, gostei mesmo muito deste livro, estou ansiosa pela continuação deste livro, que supostamente penso seria este mês, mas pronto, não é? Às vezes essas coisas atrasam-se. E não sei também quem é que disse foi este mês, portanto esqueçam, é gossip. É assim, a história da Sofia, não é? Que é assim uma pessoa super zen, super querida. Ao início eu achei que havia ali umas partes um bocadinho dramáticas, porque há tipo uma separação, não é? Isso está logo na sinopse, que há ali uma separação que depois leva àquela viagem para Moçambique, e eu achei ali umas partes um bocadinho exageradas, mas pronto, a vida real também consegue ser bastante histérica às vezes, não é? Dramática. E então, a partir daí o livro foi sempre melhorando, e eu dei por mim, eu acabei o livro agarradíssima a ele e destroçada, porque tinha acabado, e acabou com aquele gancho, não é? Que me deixou crente de que haveria uma continuação. Portanto, a viagem a Moçambique é espetacular também neste livro. Às vezes os livros servem para viajar, e Moçambique não é assim um cenário com que eu me tenha cruzado muitas vezes na literatura, portanto adorei ir até Moçambique com a Iris Bravo, e as partes em Portugal também. Eu quero passar em Lisboa, falar de Belém, falar de sítios que nos são conhecidos, não é? Na literatura é muito reconfortante. Portanto, aqui tem uma autora portuguesa que podem ler e que vão gostar. Também outra autora portuguesa, mas num registro bem mais pesado,
é a Tânia Ganho com o Apneia, também é um livro que tem sido muito falado, que eu também li. Estou a descobrir que eu li imenso calhamaços este ano, que não é nada meu. Eu também comprei eu andava doida para comprar este livro, mas ele não é muito barato, até pelo tamanho, imagino. Mas não me arrependo, eu acabei por o comprar novo, salvo erro, ou talvez naquelas promoções tipo 20% sobre o PVP. E então eu li o livro também super rápido, porque o livro está dividido nos capítulos pequenininhos, a letra é perfeita e os capítulos são pequenos, então o livro vai sempre avançando e eu gostei muito da história, muito perturbadora, e já dei por mim também a recomendá-la a imensa gente. É basicamente a manipulação, talvez, de um sociopata da família, tanto da ex-mulher como do filho também. Portanto, também é um livro que acaba por ser muito, muito interessante. E não se assustem pelo tamanho, porque ele é perfeitamente ultrapassável, consegue-se ler. E eu gostei imenso do livro, só não adorei o final, acho que até deixei isso também claro na review, não adorei o final, mas houve imensa gente que adorou, portanto é uma questão ali, um pontinho pessoal, e não estraguem nada, toda a restante experiência de leitura. Depois, para fazer a transição para os livros que eu abandonei, porque eu abandonei imensos livros no ano passado, e um deles já descobri, para o meu desalento, que até vendi, porque eu queria tentar lê-lo novamente. Eu tive esta grande desilusão com o Philippe Claudel, o Arquipélago do Cão. Eu adoro o Philippe Claudel, eu li o Almas Cinzentas, que acho que neste momento está esgotado, é um dos meus livros. Foi uma das grandes surpresas, porque eu em tempos comprava livros da ASA, independentemente de quem fosse o autor ou a sinopse, porque eu tinha confiança no selo da ASA, antes de existir esse grupo Leia e etc. E então eu comprei esse Almas Cinzentas há muitos anos, depois ficou super barato, tipo 3€, também é um livro muito pequenino. Entretanto, comprei outros livros dele, O Barulho das Chaves, O Relatório de Brodeck, algo assim do género. E este ano eu vi que ia sair o Arquipélago do Cão, apanhei uma promoção qualquer, achei a edição também muito linda, e é da Sextante, ok? E comprei. E o livro é péssimo. É assim, eu não sei como é que é dizer isto. Péssimo. Não é que esteja mal escrito, mas é que a história está, como dizia a minha avózinha, a falecida avózinha, tão mal enjorcada. Eu percebo que ele está aqui a fazer uma espécie de uma parábola dos imigrantes no Mediterrâneo e do facto dos governos que poderiam estender-lhes a mão preferirem fechar os olhos e arrumar para baixo do tapete e etc. Mas eu acho que é um assunto que requer muito tato e as personagens não prenderam, a história não funciona muito bem, e há ali qualquer coisa muito estranha que torna difícil definir a narrativa. Portanto, eu acho que vou pôr este livro à venda, ok? Sim, porque mantê-lo, se não adorei, se não vou reler, só para estar ali ao lado dos outros. Se calhar eu vendo, está como novo. Pode ser que alguém encontre alguma coisa nele que eu não encontrei. Agora os livros que eu abandonei. Abandonei este enorme calhamaço chamado A Montanha Mágica do Thomas Mann. Nem isso me impediu de continuar a comprar livros do Thomas Mann, mas eu até agora ainda não li um livro do Thomas Mann. Este livro, então ontem se falou no live do Literacidades. Isto é sobre, eu nem sei, eu acho que isto é a questão também do ennui dos franceses, que estão aborrecidos, não é? E é tipo uma teoria sobre o tempo e sobre a passagem do tempo. Então, quando eu dei por mim, eu tinha lido, porque eu comecei a ler o livro, não é? Eu lanço armadilhas a mim própria, porque eu removi o marcador do livro daqui, para não saber onde é que ia, se bem que no Goodreads há de estar o histórico. Parece ser obrigada a ler de novo, porque eu sabia que eu me ia esquecer daquilo que eu já li, mas também sabia que podia dar uma preguiça e querer continuar a partir daí se algum dia voltasse a ler, então eu tirei o marcador. Pronto. Mas eu acho que eu tinha ali tipo 120 páginas do livro, e aquilo tinha avançado pouquíssimo tempo. Era tipo, passou, sei lá, uma semana, uma coisa assim. Ok, uma semana em 120 páginas não parece muito, portanto não sei se ia mais à frente ou se tinha passado menos tempo. A noção é essa, é que havia ali uma rotina estabelecida, porque isto tem a ver com um sanatório para tuberculosos, salvo erro, na Suíça, e durante, eu creio, a Primeira Guerra Mundial, exatamente, a Primeira Guerra Mundial,
Portanto, aquilo é tipo um refúgio à parte de toda a destruição que está a acontecer no mundo, de todos os horrores que estão a acontecer. Há ali uma série de pessoas que estão naquela espécie de hotel de luxo que é um sanatório para curar tuberculose, e a vida corre ali a outro ritmo e longe das preocupações da restante humanidade. A premissa é espetacular, o título Montanha Mágica eu também achei lindíssimo. Já tinha uma ou duas personagens que eu estava a gostar muito, só que o livro não estava a avançar de maneira nenhuma. E eu comecei a ficar frustrada porque, sabem, quando estou com aquela fome gigante de ler livros e sentem que a coisa não está a avançar. E então eu pensei, olha, vou pôr de lado por agora, não vou estar a obrigar, não é? Também não sou masoquista. E um dia retomo. E um dia eu vou retomar, não faço ideia quando. Depois também abandonei o Nossa Senhora de Paris, do Victor Hugo, o que me deixa assustada, porque eu achei o livro difícil. Eu comecei a ler, é uma cena assim, tipo de um desfile, uma coisa assim, e eu percebi que o livro não vai ter um seguimento tipo de romance tradicional, vai andar aqui a saltar de tema em tema. Por outro lado, tem um ar de romance tradicional, porque até os próprios capítulos têm títulos. Sucedem-se os contratempos. É o título do capítulo 5. E eu li 58 páginas, que apesar de tudo não é pouco, e a edição é lindíssima. Tenho imensa pena que a civilização não tenha conseguido, não sei, ultrapassar as suas dificuldades, porque eles têm edições lindas. Eu tenho alguns livros desta coleção, gostava de ter mais. E não gostaria de ter este livro em nenhuma outra edição. Acho que está perfeito assim. Saiu agora uma da Relógio d'Água, se vocês já não vão conseguir esta, não é? Que também está muito bonita, a capa está muito bonita. E eu decidi, por causa da tragédia que aconteceu com Notre Dame, e também pelo facto de que foi mencionado que quando o Victor Hugo lançou este livro no século XIX, a Notre Dame estava tipo em ruínas quase. E então este livro impulsionou o restauro da catedral, e eu achei isso lindíssimo. Eu sou do turismo, sou do património, essas coisas todas, e eu achei que isso é tudo o que um livro pode querer ser. É poderosíssimo que uma obra literária, por grande ou bem conseguida que seja, consiga, além de si própria, contribuir para que se preserve património e para que a nossa história e a nossa cultura se tornem ainda mais ricas e fiquem cá por mais gerações. Mas eu achei difícil, então também não vou bater na ceguinha e pus o livro de lado, por muita vontade tivesse de ler. Também aconteceu com o Cisnes Selvagens, que foi muito aconselhado pela Maria Inês, que agora tem página no YouTube de reviews de livros. Eu também li 126 páginas. Assim, isto é sobre... Penso que o livro vai atravessar o século XX na história da China. Ainda estou na parte da Segunda Guerra Mundial, que tinha tudo para ser perfeito, porque eles foram invadidos pelos japoneses, porque depois sabemos que vai haver aqui uma transição para uma ideologia comunista. O Mao deve estar ali, o Mao Tse-tung deve estar ali ao virar da China, ao virar da esquina, e... Epá, eu queria muito gostar deste livro, até porque foi recomendado pela Maria Inês e eu costumo gostar dos livros que ela gosta. Comprei imensos livros por causa dela e li outro tanto também pelo mesmo motivo. Ela é super novinha, o que é tipo